Estamos em Apocalipse, capítulo 9, e vamos continuar o nosso estudo agora a partir do versículo de número 11. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que vou dizer aqui, e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Muito bem, Apocalipse 9, versículo 11. E tinham sobre eles... quem? Os demônios que foram libertos do poço do abismo e cujas descrições nós temos estudado aqui há pelo menos 2 aulas. Voltando. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O rei desses demônios que foram soltos do poço do abismo, só pode ser o anjo do abismo citado no começo deste capítulo 9. Veja que aqui nos é revelado que se trata de um anjo mesmo, embora no versículo 1 tenham dito apenas que era uma estrela caída do céu na terra. Agora, neste versículo 11, nós temos a confirmação de que essa estrela, de fato, é um anjo. E, como nós dissemos no comentário ao versículo 1 deste capítulo 9, esse anjo é Satanás, o rei dos demônios. Veja que seu nome em hebraico ou grego é destruidor, porque a palavra Abaddon em hebraico e a palavra Apolion em grego, essas duas palavras querem dizer a mesma coisa, ou seja, destruidor. E isso condiz perfeitamente com aquilo que Jesus falou sobre Satanás. Lá em João capítulo 10, Cristo disse que Satanás, o ladrão de ovelhas, vem para roubar, matar e destruir. Ah, professor, então quem libertou os demônios do poço do abismo e os lidera é o próprio Satanás. Está confirmado. Sim, está confirmado. É ele mesmo. Vamos continuar aqui. Versículo 12. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Você viu aí que o primeiro ai correspondeu à 5ª trombeta, não é isso? Mas por que que a 5ª trombeta é chamada de primeiro ai, se antes dela foram tocadas 4 trombetas? Por que que o primeiro ai só é contado a partir da 5ª trombeta? A resposta é a seguinte: as primeiras 4 trombetas, como eu já falei aqui nesse estudo, elas atingem o ser humano, o não crente, de forma indireta, porque se você for observar, as primeiras 4 trombetas atingem o quê? A terra, o mar, a água doce e o céu. Porém, a partir da 5ª trombeta, nós vemos um ataque direto ao homem. E pior, um ataque desferido pelos demônios. Então, se tivermos que começar a contar o número de ais, de juízos que causam realmente dor, certamente que a 5ª trombeta ganha de longe, porque não tem coisa pior do que você ser atacado diretamente e ainda por cima atacado por demônios. Versículo 13. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Chegamos agora à 6ª trombeta e nós vemos aqui por esse versículo 13 que assim que o 6º anjo toca essa trombeta, o apóstolo João, ele ouve uma voz que vem da parte superior do altar de ouro. Você lembra que o altar de ouro é, na verdade, o altar do incenso, onde são colocadas as orações dos crentes. E esse altar está sempre diante de Deus. Então, essa voz vinda da parte superior do altar deve ser daquele mesmo anjo responsável pelo altar, aquele que havia jogado um incensário com as brasas do altar na direção da terra. Lembra? Lá em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. O que significa isso? Significa que essa ordem ainda tem a ver com as respostas que são dadas às orações dos santos. Compreende? Os santos ou crentes oram a Deus, pedem ajuda, principalmente contra os não crentes. Deus ouve essas orações e aí ele responde com juízo. Então,
nós ficamos sabendo aqui que as trombetas, quando elas são tocadas, além de anunciarem um juízo de advertência, elas também são como que respostas de Deus às orações dos crentes que pedem continuamente por ajuda contra os não crentes. Versículo 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, recapitulando, o anjo que é o responsável pelo altar do incenso, aquele que tem a ver com as orações dos crentes, esse anjo dá uma ordem ao sexto anjo, o anjo que toca a sexta trombeta, para que ele liberte os 4 anjos que se encontram amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, quando esse anjo, esse sexto anjo, for tocar a sexta trombeta, o que vai acontecer é a libertação de outros 4 anjos que se encontram curiosamente perto do rio Eufrates. Eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Presta atenção. O fato desses 4 anjos estarem presos junto ao rio Eufrates indica logo de cara que eles são demônios também, concorda? Anjos de Deus, anjos bons, anjos que não caíram, não ficam amarrados, não ficam presos. Quando a Bíblia fala sobre anjo amarrado, anjo preso, só pode ser demônio. Então aqui nesse versículo 14, quando o anjo lá do altar de incenso fala para o sexto anjo que toca a sexta trombeta, para ele soltar outros 4 anjos, esses 4 anjos que estão presos são, sem dúvida nenhuma, demônios. Professor, por que são 4? São 4 porque esses anjos, quando forem soltos, eles vão agir no mundo inteiro, nos 4 cantos da Terra. Aí você fala, mas a Terra não tem 4 cantos. O planeta Terra é esférico. Sim, é esférico. Só que o número 4 aparece aqui por causa das 4 direções básicas que existem no mundo: norte, sul, leste e oeste. Então, esses 4 anjos, quando forem soltos, cada um deles vai se dirigir para uma direção diferente. Um vai agir no norte do planeta, outro no sul, outro no leste e outro no oeste. Veja que é dito também nesse versículo que esses demônios estavam presos junto ao rio Eufrates. Por que presos justamente próximos ao rio Eufrates? Porque foi dessa região, ali do rio Eufrates, rio Tigre, Mesopotâmia, foi dessa região que no Antigo Testamento vieram 2 grandes inimigos do povo de Deus. Quem? Os assírios e os babilônios. Quem foi que acabou com o reino do sul e o reino do norte? Justamente os assírios e os babilônios. E esses 2 inimigos vieram de onde? Vieram da região da Mesopotâmia. Vieram daquela região onde ficam o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, essa menção do rio Eufrates é para nos remeter à ideia de que aqueles que vêm aí são inimigos clássicos do povo de Deus. Quem? Os demônios. Os demônios. Só que o detalhe é que eles vêm agora para atacar especificamente os não crentes, porque é esse o papel deles quando as trombetas tocam. Obviamente, nós estamos diante de demônios mais perigosos do que aqueles que saíram do poço do abismo, não é verdade? Esses 4 demônios aqui, que são soltos, devem ser demônios singulares, isto é, demônios poderosos. Não se trata, nesse texto, de demônios iguais ou semelhantes aos que foram libertos por Satanás, que estavam lá no poço do abismo. Não, com certeza são demônios diferenciados. Talvez tenham um poder até próximo do poder de Satanás. Podemos concluir, diante do que vimos até agora, que enquanto Satanás lidera os demônios do poço do abismo, outros 4 demônios, tão poderosos
quanto Satanás recebem a missão também de atacar os não crentes. Continuando, versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Que interessante, não é? Esses demônios aqui, esses 4 demônios, a Bíblia está dizendo neste versículo 15 de Apocalipse 9, que eles foram preparados no plano eterno de Deus para, no tempo estabelecido pelo próprio Deus, matar a terça parte dos não crentes. Não se esqueça de que esses eventos que nós estamos vendo aqui, eles são desencadeados pelo toque das trombetas, certo? E eles ocorrem durante toda a era da igreja. Isso quer dizer que esses demônios poderosos, eles agem durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Toda vez que a 6ª trombeta é tocada, esses 4 demônios poderosos são liberados para agir contra os não crentes. E o que eles fazem? Eles levam à morte muitos e muitos não crentes, executando dessa maneira o juízo de Deus. Olha o que diz o versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. De repente, nós descobrimos aqui que de 4 anjos que acabaram de ser mencionados, nós pulamos agora para um exército de 200 milhões. O que foi que aconteceu? Olha, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: aqueles 4 demônios poderosos passaram a liderar os demônios que não estavam no poço do abismo, aqueles demônios que se juntaram a Satanás, e agora todos juntos seguiram para atormentar e matar não crentes, entendeu? Então nós temos 2 grupos que se juntaram. Um grupo é dos demônios que estavam no poço do abismo, que foram libertos por Satanás e agora são liderados por ele. Esse é um grupo. Do outro lado, nós temos um grupo que é formado por 4 demônios poderosos que lideram os demônios restantes, isto é, aqueles demônios que não estavam no poço do abismo. Porque nós não podemos pensar também que todos os demônios estão no poço do abismo. É lógico. Então, os que estavam no poço do abismo foram soltos por Satanás e agora são liderados por ele. Os que não estavam agora são liderados por quem? Por aqueles 4 demônios poderosos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates. Por isso é que nós temos essa quantidade absurda de demônios, 200 milhões de demônios. Agora, só em termos de curiosidade, se nós tivermos aqui o número total de demônios que existem e for verdade que eles correspondem a 1/3 do número total de anjos, conforme está escrito em Apocalipse 12, versículo 4, então nós podemos concluir que o número total de anjos bons existentes seria de 400 milhões. Que coisa! São 400 milhões de anjos bons e 200 milhões de demônios. Total, 600 milhões de anjos. É isso que nós temos neste mundo. 600 milhões de anjos, 400 milhões de anjos bons e 200 milhões de demônios. A partir do versículo 17, nós vamos ver algumas descrições desses novos demônios que aparecem aqui. Como eu tenho dito, essas descrições não refletem uma aparência real, literal. Elas querem transmitir de forma figurada algumas verdades sobre esses demônios. É isso que nós vamos ver na próxima aula.